Olá, turma do terceiro ano. Mais uma aula através da plataforma, não é? A qual nós vamos disponibilizar os vídeos lá na plataforma ou no canal, não é? Na plataforma do colégio ou no canal. Terá atividades relacionadas a esse assunto, que é uma revisão, não é? Do assunto que vocês já viram, mas o terceiro ano é um ano o qual devemos revisar, relembrar, né, todos os assuntos, né, a efeito de um reforço, né, para lembrar os assuntos de forma organizada, planejada, né, e tirar aquela duvidazinha que talvez ficou, esqueceu, né? Então, relembra. Vamos ver. Primeiro, quando você começa a ler um texto, a produzir um texto, ou ler algo, tem uma intenção, tem um motivo, não é? Tem um interlocutor ali envolvido, o qual o autor, o escritor, ele tem seu público-alvo, não é? Eu tenho que ter, então, um objetivo traçado com o efeito de produzir aquele texto. Então, qual o objetivo de um texto? Então, por meio da linguagem, realizamos diferentes ações, não é? Transmitimos informações, tentamos convencer o outro, não é, de algo, persuadir, não é? Assumimos compromisso, ordenamos, pedimos, né? Demonstramos sentimentos, construímos representações mentais sobre o nosso mundo, né? Então, cada texto, ele tem uma predominância desses objetivos, não é? Vamos dizer assim que um texto, ele é preso somente a um, né? Mas, de forma geral, ele tenta se enquadrar em um desses objetivos, a fim de que eu possa identificar que aquele texto tem tal função, que aquele outro texto produz outra função, né? E assim por diante, a depender desse objetivo do texto, não é? Então, continuando, olha, lembre-se de que diferenciar que objetivos predominam em cada situação de comunicação auxilia a compreender melhor o que foi dito. É verdade, porque a partir do momento que eu sei as características daquela função, eu sei que ele tem uma grande chance do texto ser predominantemente utilizado, né, a intenção da função emotiva, referencial, metalinguística, fática, né, e assim por diante. As funções da linguagem são centradas nos elementos da comunicação, certo? Esses elementos que são o receptor, né? A mensagem, o objetivo, né? Tudo isso vocês têm que relembrar, né? É assunto que é cobrado, né, em vestibulares, em concursos, especialmente no Enem, certo? Aí a senhora, vocês podem, não é, utilizar um dessa função. Ou, a depender do texto, ele pode ter mais de uma, mas com predominância maior, não é, em uma função, certo? Então, quais são esses elementos da comunicação? Vamos relembrar aqui, não é? Esses elementos da comunicação, por exemplo, o emissor, não é aquele que emite, não é aquele que está produzindo aquele texto, não é? E ele tem um objetivo, não é? Ele tem uma mensagem, ele tem que ter um conteúdo informativo para que possa ter essa comunicação com o receptor, que é aquele que vai receber, vai codificar a mensagem, não é? Eu não posso utilizar, por exemplo, uma linguagem que o outro não entenda. Porque senão a pessoa vai falar, o quê? Não é? O que você está falando? Não estou entendendo. É a mesma coisa que o outro idioma, não é? Então, os elementos da comunicação, ele é todo perfeitozinho, organizado, não é? E tem a intenção de
transmitir essa informação de forma clara e perfeita, certo? Então, o receptor, ele recebe, decodifica, né, a mensagem é o conteúdo transmitido pelo emissor, né, aquela informação central, referente, contexto relacionado a emissor e receptor, que é o assunto, o código, o conjunto de signos usados na transmissão e recepção da mensagem, e o canal é o meio pelo qual circula a mensagem. Vejam que esses assuntos, essas informações vocês já viram, né? Estamos relembrando, né? Os signos linguísticos, significado, significante, né? Esse código, né? O canal por o meio, né? Que vai ser transmitida a informação, né? TV, mídias sociais, enfim, o canal que ficar melhor acessível para o emissor e o receptor, né? Então, também o emissor procura meios, né? Para que essa mensagem dele seja utilizada no momento correto e com a intenção e objetivo claro e definido, certo? Então, não esqueçam que os elementos da comunicação, eles estão aqui, ó, no emissor, receptor, mensagem, referente, código e canal. E que eles vão estar presentes a depender da função da linguagem ali representada, certo? Então, olhem, toda comunicação representa uma variedade de funções, né? Mas elas se apresentam hierarquizadas, quase não saí, sendo uma dominante, de acordo com o enfoque que o destinador quer dar, ou do efeito que quer ao recebedor, certo? As funções da linguagem, vamos revisar, não é? Quais são elas? Vocês já sabem, tenho certeza. Aqui só é um reforço, né, para esse assunto. Estamos trabalhando assuntos gramaticais, assuntos de função da linguagem, né, e interpretação da linguagem. Então, esse assunto, ele trabalha mais a intenção do texto, certo? Continuando. Então, ó, vamos lá. Qual é a função da linguagem? Vamos lembrar que temos a função emotiva ou expressiva, né? É bem fácil. Se você vê que ali apresenta a centralização do emissor, revela sua opinião, sua emoção, né? Então, nesses textos, irá prevalecer a primeira pessoa do singular, interjeições e exclamações, né? E a linguagem é a linguagem das biografias, das memórias, das poesias líricas, das cartas de amor, né? Estão representadas aí na função emotivo-expressiva, certo? Vamos ver aqui um exemplo, olhem. Estou tendo agora uma vertigem, ai meu Deus, tenho um pouco de medo. A que me levará minha liberdade? O que é isto que estou te escrevendo? Isto me deixa solitário. São o verbo, né, em primeira pessoa, né, revela a predominância dessa emoção, né, desse sentimento, dessa angústia, né? Então, estamos diante de uma função emotiva, certo? Olha aqui uma função emotiva, né, presente no autorretrato. Essa imagem aí, não é? Quando o autorretrato não tinha entrado, claro, né? No novo acordo ortográfico, mas hoje com o novo acordo ortográfico não tem mais o hífen, né? E como a segunda palavra começa com R, dobra-se o R. Só chamando a atenção de vocês, certo? Para lembrar esse detalhe. Autorretrato, sem hífen e com 2 R, tá bom? No retrato que me faço, traço a traço, às vezes me pinto nuvem, às vezes me pinto árvore, às vezes me pinto coisas de que nem tenho mais lembrança, ou coisas que não existem, mas que um dia existirão. E desta lida em que me busco pouco a pouco minha eterna semelhança, no final que restará um desenho de criança corrigido por um louco. Mário Quintana. Né? Aí ele traz, né, o verbo em primeira pessoa, né, essa emoção, né, a representação do eu lírico, né, retratando esse traço, essas informações aí do desenho de criança, né? Então é isso que se representa numa função função emotiva, certo? Ou expressiva. Então, ó, a função emotiva, observe que esse texto está centrado na expressão dos sentimentos, né? Nós já
falamos. Emoções e opiniões do eu lírico. É um texto subjetivo, pessoal. Perceba que o destaque dado ao emissor é reforçado pela presença dos verbos, né? E pronomes na primeira pessoa. Às vezes me pinto nuvem. Os textos líricos que expressam o estado de alma do emissor exemplificam essa função da linguagem, certo? Então, não esqueça. A função referencial ou denotativa, né? São a linguagem utilizada em textos jornalísticos, né? Em notícias, né? Porque tem a função, a intenção de trazer a informação do jeito que ela é, né? Os fatos como ocorrem. Então, vejam, é centrada no referente, quando o emissor procura oferecer informações da realidade, objetiva direta, denotativa, prevalecendo a terceira pessoa do singular, usada nas notícias de jornal e livros científicos, descrições de fatos. Vamos ver aqui um exemplo. Em 1665, Londres foi assolada pela peste negra, peste bubônica, que dizimou grande parte de sua população, provocando a quase total paralisação da cidade e acarretando o fechamento de repartições públicas. Vejam que nessa época, fazendo uma comparação para a época de hoje, né, não se tinha informação de abordagem científica, não é? De como era transmitida uma doença, né? Hoje percebemos que manter a higiene, a limpeza, né, evita-se a proliferação de vírus, né, de bactérias, de transmissões, né? Então, com esse avanço, podemos nos proteger, não é? E evitar que o pior aconteça. É verdade? Então, aqui na função referencial, veja que a linguagem é objetiva, é clara, não é? E retrata a situação, não é, como o fato ocorreu. Ela traz essa descrição, também você poderia dizer que é um texto descritivo, não é? Ela informa onde, quando, porquê, como, né? E o fato que ocorreu, então também é. E prevalece a função referencial nela, né? A função denotativa diante da informação apresentada, certo? Então, função emotiva, função referencial. Vamos para a próxima. Outro exemplo aqui, ó. Cuidado, pode haver um bicho morando no seu nariz. É verdade que cravo de pele é um animal? Olha, vamos saber. Não é bem assim. O cravo é poro entupido de gordura, explica a dermatologista, né, do Hospital Albert Einstein. Só que algumas bactérias, como esse nome aí, de acne, e até um parente das aranhas, adoram morar dentro desses poros, onde encontram um ambiente ideal para procriar. Olha aqui, nós temos essas informações, né, descrevendo, informando como é que ocorre essa situação no narizinho da gente. Vamos lá, função referencial, né? Observe que o objetivo do texto é simplesmente o de informar o leitor com o máximo de clareza o que é o cravo da pele, como ele constitui, né? A ênfase, portanto, é dada ao conteúdo, às informações. Os textos cuja linguagem tem a função referencial são dotados de objetividade, uma vez que visam a informar, traduzir ou explicar fatos da realidade, não é? Não tem intenção aí, ó, de trazer uma linguagem, né, emotiva, não é? Vejam que os textos e os gêneros emotivos são outros. Os textos para os quais a função da linguagem referencial são outros, né? São voltados para notícia, para texto informativo, né? Para textos em base de divulgação científica, não é? Ele trabalha e aborda fatos que são evidenciados, que realmente ocorreram, né? Então, e trazem detalhe de onde, como, quando tudo ocorre. Então, função referencial, se você bater o olho e ver, é denotativa, a linguagem está informando, a linguagem é formal, referencial, tá bom? Então, bem fácil, né? Para vocês compreenderem, relembrarem, né, a função da linguagem, não tem como errar. Agora, vamos para a nossa próxima função, né?
a função apelativa ou conativa, né? Essa função, como o nome já diz, né, tem a intenção de apelar. Eu apelo para o leitor, a minha mensagem central, né, a apelação, né, eu quero vender algo, eu quero comprar, eu quero vender algum produto, então eu vou trazer as características daquele produto na melhor forma possível, não é? Tentando ressaltar o que melhor tem. Hoje nós temos vários produtos, né? Shampoos, né? Para cabelo, que é de... Até você fica perdido, meu Deus do céu. Principalmente nós, mulheres, né? Ficamos perdidas quando vamos numa loja de cosmético e conseguimos nos deparar com tanto produto, né? E você fica louca. Eu mesma fico querendo comprar. Shampoo pro cabelo misto, shampoo pro cabelo assim, deixa o cabelo sem frizz, deixa o cabelo liso, deixa o cabelo menos ondulado, deixa o cabelo encaixado. Então você, nossa, hoje eu quero estar cacheada, amanhã eu quero estar cabelo liso, amanhã eu quero estar cabelo cilhado de outra cor. Então tem de tudo, matizador, não é? Então esses produtos vão tentar convencer o seu público, não é? De que você tem que mudar, que você pode renovar. Se hoje você não tá se sentindo legal com a cor do seu cabelo, com o tamanho do seu cabelo, com a hidratação dele, não é? Com o crescimento dele, então tem diversos produtos. Então ali está claramente presente a função apelativa, não é? E tem produtos para diversidades, né? E o bolso de cada cliente, né? Não é porque tal produto dizem que é bom, vai servir para o seu cabelo, né? Eu já comprei produtos que diziam que eram bons, top, e não vi muita diferença, entendeu? Mas tem realmente lá seu poder, não é? Quando você compra um produto que é mais... um pouquinho acima do valor que você é acostumado a comprar, né? Mas depende da sua necessidade, depende do momento, né? Enfim, para poder investir mais nessa parte, né? Então, a função apelativa ou conativa, ela é centrada no receptor. O emissor procura influenciar o comportamento do receptor. Como o emissor se dirige ao receptor, é comum o uso de tu, você, além de verbos no imperativo, né? Dando ordem, né? Então, esses... Compre a melhor linha para o seu cabelo, aí diz, né? E mostra lá uma mulher, o cabelo liso, cacheado, ondulado, colorido, né? E assim vai. Usada nos discursos, né, de sermões e propagandas, porque ela tem intenção de persuadir, tem intenção de convencer o leitor, de que fazer essa reflexão, né, que se dirige diretamente ao consumidor, né. Meu estimado povo, que as bênçãos de Deus, Senhor todo onipotente, desçam sobre vocês, não é? Então, tem essa presença, não é? Tem esse pedido, né? Essa clareza, né? Então vejam, se tem verbos no imperativo, né? Tenta convencer o leitor, você marca aí função apelativa, não tem para onde correr, certo? Aqui a função apelativa, né? Viva ao lado Coca-Cola da música, né? Viva ao lado Coca-Cola da música, então é bom, é divertido, né? A função apelativa. Aqui, capitão, outra função apelativa. Vamos para a nossa outra função, que é essa função fática, né? Centrada no canal da comunicação, do diálogo, da conversa, é o mais fácil que eu acho, né? Você vê esse diálogo, essa comunicação de conversa, de discurso direto diante da função fática, né? Então, ela é centrada no canal da comunicação, teste a sua eficiência a fim de observar se o receptor entendeu o emissor, linguagem das falas telefônicas, saudações e similares, né? Alô, Pedro, tô passando aí para te pegar, ok? Tá me ouvindo? Alô? Não é?
Nós temos os apresentadores, né, televisão aí, eles acabam tendo essa função fática, né, acabam dialogando com o leitor. Você, meu telespectador, o que acha dessa notícia, não é? Então ele acaba aí se comunicando, né, com o outro lado, né, com as pessoas que, o seu público, né, que tá ali, né, atento, escutando, né, a notícia. E ele tem ali uma função, né, essa função fática, e tem outras funções, não é? Ao emitir opinião, né, ele não fica preso somente a uma função, tá bom? Nós temos aqui o exemplo, né, dessa tirinha aqui. Sua mãe disse que você não tira os olhos da TV. Você anda muito desligado. Nas aulas gostaria que participasse mais. Você entendeu? Beto, você está me ouvindo? Beto? Que? O menino estava em outro mundo, né? Então, a função fática, observe que a preocupação do emissor é manter esse contato com o destinatário, testando o canal de comunicação. As falas do professor têm uma função fática, né? Está ali tentando conversar com o menino, né? Para saber se Beto está atento. O mesmo ocorre com o famoso plim-plim, né? Que tem a função de chamar a atenção do espectador, que distraiu durante o intervalo, né? Para o canal. E outros apresentadores, eles têm essa função, né? Eles se comunicam com o seu público, né? Nós tivemos o famoso Chacrinha, né? E ele conversava, alô, alô, não é? Então, ele tinha essa função fática, né? De dialogar com o telespectador e assim mantém seu público, mantém ali o diálogo, mantém ali uma cativa, né? Vamos assim dizer, cativa o outro ao ter esse tipo de comunicação, de apresentação, né? Diante do seu público. Aí nós temos a função poética. A função poética. Ela é centrada na mensagem, revelando recursos imaginativos criados pelo emissor, valorizam-se as palavras e suas combinações. É uma linguagem figurada, apresentada em obras literárias, né, letras de música, em algumas propagandas. Exemplo: moça do corpo dourado do sol de Ipanema, o seu balançado é mais que um poema. É a coisa mais linda que eu já vi passar. É quase assim, né? Então, aqui nós temos, né, essa função poética, né, essa revelação, né, esses recursos imaginativos, né, esse amor, né, platônico, a melhor pessoa, né, do mundo, tá ali, tá passando, é o melhor corpo, né? Então, tem aí a presença dessa função poética centrada na mensagem, né? Veja, o que cada função, ele recebe um elemento específico, né, da comunicação. Então, agora centrada no código, né, nós estamos diante da função metalinguística. Ela é centrada no código, usa a linguagem para falar dela mesma, né? Por exemplo, a poesia que fala da poesia, né? Um texto que comenta outro texto, palavra que explica o significado de outra palavra, escrever sobre o ato de escrever, falar sobre o ato de falar. Então, nós estamos diante da função metalinguística, a qual ele usa o código pelo código. Aqui nós temos o exemplo, né? Protuberância, substantivo feminino, do latim, né? Protuberantia, de protuberare, fazer bojo, saliências, parte de saliente, né? Elevação, e assim vai. Então, nós estamos diante, né, dessa função metalinguagem, né, metalinguística, código pelo código, né? Então, mais um elemento da comunicação diante da função da linguagem, certo? Então, as funções da linguagem não existem isoladamente, né?
Um texto, assim, ele não tá preso somente à função emotiva, somente à função poética, ele pode misturar-se com outra função. O ponto aí é verificar a predominância do texto, né? Tem texto que a maior parte do texto é função emotiva, uma pequena parte é função poética, certo? Então, pode sim vir textos a qual ele pode trabalhar mais de uma função, não é? Então, aqui ele chama a atenção, né, que as funções da linguagem não existem isoladas em cada texto, embora uma delas cabe predominando, né, elas convivem, mesclam-se, intercruzam-se o tempo todo, obtendo-se duas combinações, os mais diferentes efeitos. O importante é saber qual é a função predominante no texto, para então defini-la, né? Pronto, turma, chegamos a mais um final de aula, né? Abordando essa temática, revisando essa temática. Espero que vocês tenham relembrado, né? Tirado as suas dúvidas, pensando aí, né? Relembrando nos elementos da comunicação e como esses elementos da comunicação estão presentes na função da linguagem, né? Perceberam aí, lembraram, né? A função emotiva, a função referencial, a função conativa, né? A função fática, a função poética, a função metalinguística, né? Revisaram aí todos, relembraram aí os elementos da comunicação, né? O emissor, o receptor, a mensagem, o canal, o código, não é? Então, viram que cada um deles estão presentes, não é? Estão presentes na função da linguagem, não é? Que é uma função que tem uma intenção, um objetivo claro definido pelo autor, né, por quem produz. Eu só me comunico com o outro a partir do momento que eu tenho uma visão, uma função, um assunto, né, uma mensagem para conversar com o outro, e que essa mensagem tem que produzir um efeito, tem que estar lá perto, tem que chamar a atenção, né, do receptor. Então, espero que tenham compreendido, não é? Fiquem em paz, fiquem com Deus, fiquem em segurança, se cuidem, certo? E até a nossa próxima videoaula.